separar só um pouquinho, porque eu não estou vendo vocês, eu estou só me vendo. Vocês estão com a câmera ligada, não? Sim, sim, sim. Estamos sim. Tô ligado. Vou colocar aqui o resultado. Beleza, agora tudo certo. Pode começar. Não, então estamos aqui, professor Alves, professor Paulo Sérgio Lobão, professor Ivanello, esperando os outros professores para a gente começar aqui a trabalhar o nosso conto de hoje, que é São Marcos, uma indicação do professor Lobão, para a gente discutir hoje um conto de João Guimarães Rosa, e o Lobão vai começar aí falando alguns pressupostos a respeito do nosso Guimarães Rosa. Vai lá, Lobão. Bom, boa noite a todos os meus queridos amigos. O João Guimarães Rosa é um desses grandes escritores da literatura brasileira, marcados aí pela singularidade do desenvolvimento do seu trabalho. É um escritor único e que explora muito o cenário do sertão, mas o sertão é apenas um pretexto para o texto, visto que, na verdade, o Guimarães Rosa ele fala realmente do ser humano, é aquela ideia que a gente costuma relacionar à obra dele, de dizer que o sertão é o mundo, e o mundo é o sertão. Então, esse espaço, que é o regional, na literatura dele, ganha muito essa dimensão do universal por conta das discussões que ele propõe, né? E, inclusive, o Conto São Marcos, que integra a obra Sagarana, que foi a primeira obra de Guimarães Rosa, que é um livro de contos, né? E já de início, o próprio título, Sagarana, já remete a uma das características, né, da obra do Guimarães Rosa, que é o uso do neologismo. Né? Se você pega a palavra saga, né, vem do alemão, que significa uma espécie de, né, aventura, e rana, que significa herói, né, a aventura dos heróis, a saga dos heróis, daí Sagarana. Então, você tem uma narrativa desses heróis, desses seres humanos que, na verdade, utilizam como palco de suas aventuras, de suas sagas, o palco do sertão, mas tudo que eles vivem, tudo me parece, na verdade, ser universalizante. Esse drama, evidentemente, humano, que vai se processando no decorrer de cada conto e aparece na obra Sagarana, cada conto constituinte da obra Sagarana. Já li vários contos da obra Sagarana e eles são realmente espetaculares, né? Especialmente um conto como A Hora e Vez de Augusto Matraga, que é um conto de transformação, de redenção, é um conto de remissão, um conto que tem uma saga religiosa de transformação do personagem. E no caso do conto São Marcos, ele tem as suas peculiaridades, porque esse conto ele coloca em questão um tema bastante recorrente na obra do Guimarães Rosa, que é a questão do bem e do mal, né? E ele é um conto que tem uma série de aspectos importantes e que, de maneira muito clara, eles concretizam ou mesmo materializam aquilo que o próprio Guimarães Rosa ele propõe na sua literatura, né? As questões relacionadas à vida sertaneja, né? As peculiaridades, as crenças, os costumes, a identidade do homem sertanejo, mas dentro dessa identidade se afirma pelas suas características, pelo próprio espaço de representação, pela paisagem sertaneja, pelos costumes, pelos valores inerentes à própria vida sertaneja, como a questão desse conto que é a religiosidade, as crenças, a questão, né, do mistério, desse misticismo, que é muito forte em relação ao homem do sertão, mas tudo, como já havia aqui até assinalado no comentário inicial, tudo com
uma intenção muito maior e muito mais abrangente do que simplesmente tratar da vida sertaneja, mas tratar de questões humanas, não é? Do próprio adensamento interior, do próprio, das próprias questões das coisas que nós colocamos como pontos cruciais, né, do crer e do não crer, né? Então, do discurso que se desconstrói a partir das próprias ações. Então, é um conto muito interessante que ele provoca muitos debates a respeito dessa questão do mistério, né, do bem e do mal, da feitiçaria, das crenças e daquilo que é fundamentalmente humano, né, que é justamente esse questionamento do bem e do mal. Não é um conto fácil, né, não é um conto fácil. Os colegas aí leram o conto, e é um conto que, por ele estar muito ancorado nessa vida sertaneja, nos costumes, na própria linguagem sertaneja, isso acaba produzindo uma dificuldade de leitura, realmente, né? Então, até porque isso é inerente também à própria literatura do Guimarães Rosa, ela é sempre um grande desafio. Isso não é uma característica de São Marcos, ou uma característica de Burrinho Pedrez, não é? Ou de Sarapalha, mas também de todos esses contos, e propriamente do romance Grande Sertão Veredas. Então, são romances que desafiam o leitor, né? Que é um exercício até de aprendizagem, como a própria obra dele é uma obra de aprendizagem, né? Eu costumo dizer que é sempre uma travessia, a obra de Guimarães Rosa, né? E enquanto travessia, ela é sempre desafiadora, enquanto desafiadora é sempre uma literatura de aprendizagem, é um romance que explora bastante, uma literatura que explora bastante isso. Romance porque eu mencionei o livro Grande Sertão Veredas, que é uma grande travessia literária, existencial, e o Guimarães Rosa aqui ele dá uma mostra, não é, do que sua literatura ela explora, né? E eu vou aqui parar um pouquinho, deixar que os colegas também se pronunciem, para depois a gente retomar e colocando as questões que eu destaquei aqui como importantes na minha leitura, né, na leitura que eu fiz, até porque eu não conhecia esse ponto, por isso que eu desejava ler esse ponto, e não foi fácil, foi uma experiência desafiadora, né? Foi uma grande travessia. Olá, Ivanzão. Tirando a habilidade da sala aqui. Boa noite. Assim, eu não tinha lido o São Marcos, né? O São Marcos. E eu já esperava assim, uma leitura um tanto assim carregada de regionalismos, de neologismos, né? E vamos chamar assim, não é brincadeira, mas de trabalho bem pesado com a linguagem, com a língua portuguesa, que eu acho típico do Guimarães Rosa, né? Aí, iniciando a leitura, me deparo assim com termos, com os nomes, né? O Calango Frito, morava no Calango Frito, né? Já chama a atenção. E o conto já anuncia logo do que se trata, né? Não acredito em feitiçarias. São Marcos já imaginei também algo a ver com religiosidade, com crenças, com crendices, né? Aí leio. Eu acho também uma leitura assim tanto difícil, a ponto de eu me perder e começar a fazer lendo e anotando aqui. Eu percebo que eu me perdi um pouco logo em quem carrega a narração, né? Que ele vai falando, e vai apresentando personagens, e passou a impressão que a intenção do autor era mesmo mostrar assim, um panorama, sabe, do espaço, do local onde se passa a história, cheio de... Ele fala aqui do vento, de vegetações, de bichos, fala muito de animais, né? Ele cita insetos, cita, entre outros. Aí há um ponto que ele se diz João de Barros. Mais à frente a gente já vê que ele não é mais o João, é isso? Aí
há um trecho em que ele insulta aqui o feiticeiro, começa a frescar com o feiticeiro Mangalô, né? Usa até uns termos bem racistas com o homem, né? Todo negro é vagabundo, todo negro é feiticeiro, todo negro é macumbeiro, né? Então, assim, o texto se passa, aliás, o centro mesmo da história está está nessa disputa, né, entre o narrador, personagem, e o feiticeiro, né? São Marcos seria a reza forte dele. Aí eu vou lendo. Como eu já falei antes, fico muito assim, muito na expectativa de conto tradicional, de estrutura, sabe? De esperar assim, facilmente encontrar assim, o enredo do texto, ver onde está o clímax do texto, onde está a complicação do texto, né? Mas, quando se trata assim de autor clássico, eu já vejo assim que ele não tem essa preocupação, né? Ele brinca com ele faz o que quer, tá certo? E o leitor corre atrás dele para entender, né? Aí se não conseguiu acompanhar a leitura, aí você volta lá umas páginas, volta 2 páginas ou mais e lê de novo para poder acompanhar a leitura do Guimarães Rosa. Eu acho dessa forma. Eu já li outros textos dele. Eu achei um bem fácil, mais fácil é que a terceira margem do rio, é bem mais linear, tá certo? Já esse outro aqui, eu fiquei pensando, poxa, onde é que vai chegar isso aqui? Onde é que vai chegar, né? Aí você vai vendo as desafios, aí citam uma galeria de personagens, tem um aqui que eu não lembro o nome dele, começa logo Atunísio, cadê? Ou seja, há uma galeria de personagens que eu também fui anotando em outra folha, algum canto aqui do conto eu fui anotando as personagens, né? Aí eu vou, para depois ir juntando aqui a linha assim de enredo, né? Aí no final você chega ao embate do narrador com o feiticeiro, em que ele dá uma surra no feiticeiro, que ele diz, olha, isso é reza forte, não vale não, né? Aí quando você conclui, chega perto desse clímax, é que começa, eu comecei a ver a maestria, né? A maestria da escrita, tá certo? Mas a primeira preocupação minha foi essa, de entender o fio da meada, tá certo? Aí eu entendo o conto assim, como de início, é como se o Guimarães Rosa estivesse montado no burro dele, sei lá, e estivesse fazendo assim um panorama desse espaço de interior, desse espaço regionalista, desse espaço de sertão, sei lá. Aí você espera os neologismos, confirma os neologismos, imaginava. Essa questão de um regional que assume, como o Lobão diz, que assume a, as feições universais, né? Como também o Ariano Suassuna dizia, o universal está aqui no meu quintal, né? Certo? É universal. Então, assim, essa história do bem e mal, da crença, essa história da religiosidade está presente aqui nesse texto. E de uma forma descompromissada, quer dizer, descompromissada com a própria crença. Eu acho que o compromisso aqui é com a literatura e mais ainda com a linguagem, né? Com a linguagem literária, a linguagem típica do autor. É como aquele dizem, o que é estilo, né? Estilo é quando o autor tem o estilo, quando você lê um texto dele e sem ver o nome, você já sabe quem foi que escreveu, né? Então, você lendo esse texto que já sabe que foi do Guimarães Rosa. Há um trecho aqui que eu destaquei, que ele brinca com a estrutura. Ele fala assim, se o Senhor não aceita, é rei no seu, mas abusar não deve de. E com hífen, né? Não deve de. Ou seja, ele brinca com a linguagem, não é isso? E o leitor corre atrás para entender a linguagem, né? Mas é isso. Esse é a distância de um texto de um cânone, né? De um mestre da escrita para um texto comum, né? De uma pessoa comum. E no final, eu fico tranquilo depois que termina o texto, né? Mas, valeu a pena ler. Então, eu digo assim, então valeu a pena a leitura. Sabe? No começo eu fico sofrendo para chegar lá, para destrinchar antes de terminar. Mas quando termina,
é bem escrita, né? E é isso que eu digo. Boa Noite, noite. Josinete. Tudo bom, minha querida? Mas eu tive um problema, eu acho que é entrar a cadeira e o teclado aqui, que eu tentei diversas vezes entrar, mas estava dizendo que não, a minha conta, eu estava entrando na conta errada, as contas. E eu tentei mudar várias vezes aqui e não consegui. Aí, enfim, eu estou aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. E aí eu estou aqui com o smartphone. Ai, gente, que chato. Eu vou ter que sair e entrar novamente aqui, ver se eu consigo. Desculpa, mas já perdi assim a metade aí boa parte, né, gente, da explanação. Nossa. Só estamos nós aqui, Alves? Estamos no começo. A Valéria pediu para avisar vocês, pedir desculpa, mas ela não pode participar hoje, porque ela está com muito trabalho acumulado, passou muito tempo sem trabalhar, agora acumulou bastante. Ela disse que logo ela volta, tá? E aí o Paulo falou um pouco sobre João Guimarães Rosa, sobre a obra dele, uma pincelada rapidamente, e o Ivan fez a sua participação aqui falando sobre o que encontrou, as dificuldades que ele acabou encontrando na leitura e que teve que correr atrás de João Guimarães Rosa. Ele já está cansado, né, João? Eu vou aqui agora dar uma... pegando aqui a fala do Ivan, a fala do Lobão, eu vou aqui fazer também umas colocações interessantes. Pegando aqui a ideia do Ivan, correr atrás do João Guimarães Rosa, né? É interessante que a gente precisa correr mesmo. Porque, como ele disse, a gente já se depara com uma série de neologismos, já se depara com uma linguagem diferente, uma linguagem fora daquela que a gente está habituado a encontrar nas crônicas, nos contos, mesmo nos romances, na nossa leitura do dia a dia. E a gente realmente tem que correr atrás, a gente tem que juntar isso tudinho, tem que voltar um parágrafo para entender o que vai acontecer mais na frente, a gente vai nessa luta aí, né? E depois, lá pelo meio, parece que ele tem pena do leitor. Não sei se você percebeu isso. Mas lá pelo meio, a preocupação dele deixa de ser essa brincadeira com a linguagem e passa a ser com a poesia. Não sei se você percebeu isso, né? Impressionante como ele é mágico nas suas colocações, nas montagens das frases. Até me lembrei que uma vez alguém disse que se você pegasse e tentasse fazer essa canção do romance Iracema, você poderia colocá-lo numa poesia, transformá-lo num poema, tirar a estrutura romanesca e colocar dentro de uma estrutura estrutura de poesia, né? Tal é a perfeição com que o Alencar vai trabalhando na questão da linguagem. E lendo o conto São Marcos, a gente começa a perceber isso, né? Que o Guimarães Rosa, em determinado momento, começa a brincar de fazer poesia. Não só aquela brincadeira que ele faz com o Quem Será, né? É um personagem que ele, uma vez lá no Bambual, alguém colocou lá um poemazinho, uma estrofe, e ele então pega os nomes dos reis dali, acádios, né? Assurbanipal, Nabucodonosor, pega aqueles reis chamados de reis barbudos, né? Reis antigos, que ele chama de reis leoninos, né? E aí ele coloca como se fosse em forma de versos. E na semana seguinte, quando ele passa lá no Bambual, que aqui está o indivíduo lá colocou outra poesia, e ele passa a chamar esse indivíduo de Quem Será e passa a brincar. Ele começa realmente a fazer poesia. Guimarães Rosa começa a utilizar uma sequência frasal que a gente vê poesia, como ele diz assim, resto na fresca da selva, na sombra resto no fresco da relva, na sombra da selva, né? Poesia mesmo, isso aqui durante a sua narração. Buritis velhuscos de palmas contorcidas, buritis senhoras e tocando ventarolas, buritis meninos. Coisa linda, né? Essa linguagem poética, ele de repente, ele mesmo utilizando a estrutura prosaica, ele vai transformando boa parte desse texto dele em poesia pura, inclusive com
possibilitando o indivíduo fazer a escansão, né? Eu fui fazer a escansão, encontrei lá a sequência de 3 versos decassílabos, né? Nossa, que genialidade. Aí diz uma coisa interessante, né? É uma coisa você se deparar com um gênio, né? Uma coisa é você se deparar com aquele que tem estilo, e outra coisa é você pegar um conto, uma crônica do Tolstói Alves, né? Realmente vai tomar um susto daqui. Vou deixar aqui realmente o cânon, né? Esse é digamos assim, o melhor epíteto para Guimarães Rosa. É o gênio que vai pegar, transformar o livro numa lâmpada mágica, da qual você vai poder fazer uma viagem sensacional, uma viagem maravilhosa, né? E eu continuo aqui ainda. Só agora é que vejo, isso aí já é outro detalhe, né? Só agora que vejo o ruim de estar no mato sem cachorro. Lá atrás, ele vai dizer que não leva cachorro para caça, né? Todo domingo ele vai caçar. E o Lobão vai falar uma coisa muito interessante, que a obra do Guimarães Rosa é uma travessia. É impressionante essa travessia, quando ele começa, que ele diz: naquele tempo eu morava no Calango Frito e não acreditava. Ele já dá a dica de que o texto dele é um conto, porque vai haver a transformação, né? A transformação do indivíduo. Ele vai se transformar. Ele vai acreditar. Depois que o Manganlô vai aprontar com ele então vai passar a acreditar. Porque se ele não acreditava agora, ele acredita. Não se sabe em que momento da vida do narrador ele está contando a sua história, né? O narrador personagem, que ele já diz, quase que diz, que é o próprio João Guimarães Rosa que está ali contando uma história. Depois ele vai dizer, quando alguém diz, aguenta, Zé, ele diz, eu tomei um susto, porque nesse conto, nessa história, eu também me chamo José. E aí a gente começa a perceber mais ou menos para onde o João Guimarães Rosa quer nos levar. Eles querem levar do reino da poesia, do reino da literatura maravilhosa, né? Eu lembro de Sagarana, quando eu vi pela primeira vez, não foi nem no texto, foi uma apresentação que o Saulo Laranjeira fez no programa Som Brasil, com o carro de bois, né? Com aquele negócio dos bois, os bois conversando, conversa de bois, né? Os bois conversando, tramando a morte lá do indivíduo que, com o marimbondo, fazia com que ele se mexesse. Então, é fantástico. Nós estamos muito felizes, assim, eu fico muito satisfeito, como diria o GC Quirino, satisfeito, né? Quando a gente pega um texto desse. É mais uma vez a indicação do Paulo perfeita, né? Muito bom. A gente tem que agradecer. Eu já tinha lido todos os contos do Guimarães Rosa, mas não do Sagarana. Não tinha lido, entretanto, exatamente o São Marcos, né? Eu tinha passado ali pelo duelo sensacional, aquele conto perfeito, né? Mas é uma travessia. O próprio duelo, o conto duelo do Sagarana, é uma travessia. O indivíduo procurando o outro para matar e o outro caminhando pelas vielas da vida, retorna para casa lá, né? E para casa da mulher, e o outro atrás, até que no finalzinho ele acaba sendo morto, né? Mas aí é uma outra história que a gente pode ler depois. Mas assim, o que eu quero dizer é que Sagarana é uma travessia, é a saga dos heróis. Esses heróis são tão simples, sertão, né? Com sua fala, com suas crenças, né? São Marcos, só para a gente fui pesquisar que é São Marcos. São Marcos foi um apóstolo, né? Um dos 70 apóstolos encarregados de difundir o evangelho. Ele era filho de São Pedro, né? São Paulo, depois São Pedro. Existem as orações de São Marcos para amansar as pessoas, né? Para amansar. E aí é por isso que ele também vai ser chamado de São Manso, né? São Marcos e São Manso, tá? Então depois eu volto aqui e falo mais alguma coisa aqui, porque é muita coisa para falar e a gente acaba também impedindo que os demais falem, tá certo? Daqui a pouco eu volto novamente. Voltar novamente. A Josi vai falar agora, Josi? Não, presentear com sua voz. Eu estou com dificuldade de ouvir vocês. Várias vezes aqui falhou, sabe?
a tua fala, então eu estou aqui meio que perdida aqui. Eu acho que eu vou ficar hoje mais tentando ouvir vocês, porque está meio complicado para mim. Eu vou tentar entrar novamente, ver se eu consigo me conectar aqui no computador. Mas vocês podem continuar. Na realidade, assim, eu tenho muito, até pouco assim, para falar. Eu escrevi aqui algumas coisas, mas eu perdi o fio da meada, porque eu não sei como é que começou aí, o que é que vocês já falaram. Então, eu prefiro ficar hoje mais digitadora. Eu vou tentar me conectar aqui com vocês, porque está muito ruim para mim o áudio, está toda hora tá falhando para mim. Eu não sei, aqui no smartphone, eu não sei se minha bateria já está fraca. Eu vou tentar me conectar com vocês aqui. Se eu sair, é porque eu estou tentando me conectar com vocês aqui no computador, ok? Enquanto isso, eu vou aproveitando aí o máximo que vocês puderem falar e eu conseguir ouvi-lo, porque está meio complicado para mim. Deixa eu entrar aqui. Tá ótimo, querida. O Lobão continua, né? Tá dando para ouvir? Tá. Para ouvir bem direitinho. Abrir o microfone da Bom, então, assim, uma coisa que chamou bastante atenção, e os colegas mencionaram, né? Essa história do limite entre narrador e narrador, né? Que é personagem, e o próprio autor Guimarães, né? Quando ele diz, o Alves falou há pouco, né? Nesta história, eu também me chamarei José, né? Aquele trecho que também me colocou uma dúvida, né? E no momento que ele se identifica, que o Ivan também falou sobre meu nome é João de Barro, meu xará é João de Barro. E nesse momento você fica com a dificuldade de saber quem é o narrador. Se de fato é, né, o José, aquele que vai ser vítima da feitiçaria, né, do negro, chamado aqui na obra, né, no texto de Mangolô, né, que era um feiticeiro. Então, tem hora que você não consegue, fundamentalmente, saber, né, quem é o narrador. Se é uma história dentro da história, porque, de fato, quando surge a figura do Aurísio Manctola, acho que é esse o nome, Aurísio Manctola, que era um contador de história, e conta até uma história, né, da Reza Braba, né? Ele chama até de Reza Braba, Reza São Marcos, porque ele, quando escuta o Zé fazendo o uso da oração de São Marcos, ele, Padre Nosso, né, não faça essa oração porque ela é Reza Braba, ele conta uma história. Então, existe uma história dentro da história, né, que é muito interessante, que é contada pelo Aurísio, que eu não tenho o nome do personagem, que é difícil até pronunciar, Aurísio Manctola, né, que era um sujeito contador de histórias, como é típico, né, no sertão, você sempre encontrar aqueles contadores de história. E o enredo, né, ele vai te proporcionar essa ambiguidade, que eu acho que é muito interessante, né, quem é o personagem, né, quem é o narrador. E no momento que ele se identifica, né, olha, o meu xará, o João de Barro, né, eu me lembro do João Guimarães Rosa, e o próprio protagonista, que é o Zé, que vai ser vítima da feitiçaria imposta ali pelo Mangolô, que era um negro feiticeiro, um preto velho, que acaba fazendo uma feitiçaria contra o personagem protagonista, o narrador, que é uma possibilidade de um narrador ser o Zé, né, como contador da história, e que vai ficar cego, né? Ele vai ficar cego porque ele ataca, né? Ele é agressivo, ele trata o negro com aquelas palavras, né? Com racismo, preconceito, chamando o negro de cachaceiro, mandingueiro. Então, o Mangolô, como era um feiticeiro, faz o trabalho, faz um boneco e coloca uma venda, né? Nos olhos do boneco, o que mais tarde vai gerar cegueira, né? Do personagem, que é o Zé. Ele sai vagueando na escuridão, né? E vai aguçando outras percepções além da visão. E o que, evidentemente, vai desconstruir aquela imagem, né, de que ele não acreditava em feitiçaria, até que ela acontece com ele, né? E ele vai tateando mesmo na escuridão até a casa do Mangolô e vai dar uns supapos, né? Vai agredir o Mangolô até ele desfazer a feitiçaria e ainda dar uma quantia de dinheiro, né?
para que nunca mais se faça aquilo e eles possam ter uma relação mais amistosa. Então, o enredo basicamente se constrói em torno desse elemento aí, né, da questão do crer ou não crer, né? E ele já começa justamente falando sobre lá na cidade, né, que é Calango, agora esqueci o nome da cidade, Calango Frito, é? É isso a cidade? Calango Frito. Calango Frito, né, que é bem... Calango Frito é um povoado, né, de Minas. Minas é sempre ali o território principal das narrativas do Guimarães Rosa, né? E o próprio personagem andava ali com a arma nesse mundo da jagunçagem, né? Que era o homem pressupostamente imune às feitiçarias, porque não acreditava nelas, acaba sendo vítima, né? Como disse muito bem aí o nosso querido Ivan. Então, o que ele faz? Ele, para poder encontrar o caminho de volta e chegar até a casa do feiticeiro, do preto velho, né, para poder solicitar que ele desfaça a feitiçaria, ele faz a reza, né, de São Marcos, que era uma reza braba e perigosa, como dizia o próprio Aloysio Manctola, né? Então, é um conto que vai desafiando muito, até porque ele não segue naquele trecho, principalmente quando você está mergulhando naquela questão da natureza, né? Porque acho que é interessante, outro componente muito importante aqui é a natureza, né? Que ela surge não como elemento de oposição, né? Mas ela passa a ser até um complemento do ser humano, né? Pela beleza da contemplação, ele se mete nesse ambiente, vai contemplando, vai observando toda essa natureza, e essa natureza é profundamente rica, né? E isso cria essa grande interação do homem com a natureza, não como elementos opostos, mas, na verdade, como elemento até de complementação da existência. Eu acho muito bacana esse momento de contemplação, né? E chamou a atenção é justamente isso. Qual é o nome do narrador? Qual é o nome do protagonista? E isso até me remete a essa questão da ausência mesmo da identidade, do próprio elemento que conduz a narrativa. E isso também, para mim, é um indício desse universalismo pretendido, né? De não dar, evidentemente, uma pista muito mais concreta a respeito do narrador. Quem é que conta o conto? Né? Quem é que conta o conto? Né? Então, isso gera essa ambiguidade que eu achei aqui um fato muito curioso, porque há uma ambiguidade justamente quando a gente percebe essa história, né? Do João de Barro, meu xará, então você remete a João Guimarães Rosa, né? E nesta história eu também me chamarei José, né? Ou seja, as múltiplas faces desse João, que se apresenta nas suas narrativas, né? E aquele é o José. O João que conta e assume a identidade de José. Mas, afinal de contas, quem é o narrador? É João ou é José? Ou são todos eles, né? Justamente criando essa ideia de universalismo de história. Então, eu achei um elemento muito interessante, né? Isso me chamou bastante atenção. Ademais de tudo que vocês aí mencionaram e enriqueceram, e me fizeram perceber outras coisas até que eu tinha passado aqui em branco, né? Que eu estou aqui lembrando aquilo que vocês foram dizendo, eu fui, né, construindo aqui esse meu repositório da leitura, né? Que foi muito interessante.